Olá, saudações! Eu sou Gabriela Hernandes. Eu tô aqui hoje para falar de um assunto tão interessante, tão maravilhoso, que são as terapias holísticas, né? E uma das terapias que eu utilizo muito na minha vida e também utilizo muito nos atendimentos que eu faço é a constelação familiar. Você já ouviu falar em constelação familiar? Sabe como isso funciona? Pois é. Constelação familiar é um método terapêutico que foi criado por Bert Hellinger, tá? E com base em três regrinhas básicas de funcionamento da sociedade, né? Da sociedade, da vida, do desenvolvimento humano, na realidade, né? Então, essas três regrinhas são pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber, né? Então, segundo Bert Hellinger, todo mundo tem direito a pertencer a algo, né? Então, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo pertence. E depois a gente tem a hierarquia, né? Que é os primeiros, quem veio primeiro, tem precedência aos que vieram depois. E depois a gente tem a terceira regra, né? A ordem do amor, que é o equilíbrio entre dar e receber, né? Então, na mesma medida que eu dou, o universo traz de volta para mim, né? Então, o equilíbrio entre dar e o receber precisa acontecer nos relacionamentos para que eles sejam saudáveis, né? Então, o que é a constelação familiar, na verdade, dentro da terapia? Eu desenvolvi uma maneira de utilizar a constelação, esses três conceitos básicos, para absolutamente tudo na minha vida, né? Então, e também nas terapias que eu desenvolvo. E quando a gente faz um processo terapêutico e a gente olha para as pessoas, a mente das pessoas, as dificuldades que as pessoas estão vivendo e percebe qual que é dessas regras que não estão sendo cumpridas adequadamente. Então, quando a gente olha por esse ângulo, troca então o padrão e troca também o padrão do conhecimento que essa pessoa tem em relação a isso. Então, se as pessoas têm um comportamento que está, na realidade, transgredindo uma dessas três regras básicas, a vida em si não flui, as coisas não funcionam e a pessoa se estagna até que essas regras sejam obedecidas e colocadas em ordem. Mas é um processo que não é um processo assim tão fácil depois que você aprende sobre ele, né? Porém, não é um comportamento que precisa ser desenvolvido a partir dessas regras, né? E nem sempre a gente sabe que isso está sendo desenvolvido, nem sempre a gente sabe de onde isso está vindo, na realidade, né? Esses desequilíbrios no pertencimento, na hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Muitas vezes a gente carrega lá do campo morfogenético. Quem aqui já viu o vídeo que eu fiz sobre os níveis da consciência? Se você não assistiu, corre lá assistir esse vídeo, que eu tô explicando um pouco sobre as consciências. E dentro das consciências, nós somos uma bolha de consciência dentro de uma consciência coletiva, que é o campo morfogenético. E é de lá que muitas vezes a gente traz emaranhamentos, que são responsáveis pelos conflitos que nós estamos vivendo na vida. E aí, se você tem acesso a partir de colocar em ordem essa prática de equilíbrio entre dar e receber, pertencimento e hierarquia, você transforma essa oportunidade a partir de um conflito que você está vivendo aí para equilibrar o próprio campo morfogenético e o próprio sistema do qual você vive. Então, por isso que a constelação familiar é algo assim absolutamente importante e solucionante nos processos que a gente tem de terapia online ou individual ou meditativa ou em grupo relacionados com constelação familiar. Eu amo e super recomendo constelação familiar.
Eu quero então ilustrar esse vídeo com 3 dificuldades que as pessoas mais necessitam, né? Dificuldade financeira, que é o problema relacionado ao dinheiro, dificuldades em relacionamentos amorosos, tá? E também eu quero falar sobre autoestima, aqui o desenvolvimento pessoal, né, do merecimento. Então, para falar sobre dinheiro, o que a constelação familiar pode fazer para você em relação ao dinheiro na sua vida? Então, dentro do conceito que Bert Hellinger desenvolveu sobre dinheiro, está inteiramente relacionado à mãe. Ou seja, quando você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, ou quando você não aceita a vida que você recebeu da sua mãe, certo? Quando você tem algum tipo de desequilíbrio em relação a isso, também você vai manifestar esse processo na sua vida com uma dificuldade financeira, né? É muito interessante estudar esse processo detalhadamente. É óbvio, é claro que cada caso é um caso. E quando a gente abre frequências das pessoas, tanto nos atendimentos em grupo, quanto atendimentos individuais, a gente vai perceber que cada caso está relacionado a um caso, né? Mas na grande maioria das vezes, problemas relacionados às finanças estão direcionados às crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro, né? As dificuldades de planejar e de utilizar de maneira fortalecedora ou positiva o dinheiro, a tratar a energia do dinheiro, né? Está inteiramente relacionado com a mãe, o receber a vida. Se você não se sente merecedor daquilo que você recebeu, se você não aceita a sua mãe como ela é, se você não toma a sua mãe exatamente como ela é, você provavelmente vai ter dificuldades com o dinheiro. É só isso? Claro que não. Porém, a gente pode utilizar um monte de conhecimentos em relação à prosperidade, a dinheiro, mas o fundamental vai acontecer quando você aceitar a sua mãe, quando você entender que você recebeu a vida, seja ela como for, você está vivo. E cada vez que você toma isso dentro do seu coração, é automático que as suas finanças começam a melhorar, a progredir, né? Também aí vai de você ter a consciência e o aprendizado de ressignificar as crenças sobre dinheiro, sobre merecimento, trocar o padrão de comportamento que você tem em relação ao dinheiro, certo? E entre outras coisas, planejar como é que você usa o dinheiro, entre outras coisas fundamentais que estão à disposição para que se desenvolva a parte financeira na sua vida. Porém, quando você parte desse princípio, né, que a qualidade do seu dinheiro, a qualidade daquilo que você faz traz para a tua vida de benefício em relação ao dinheiro, está inteiramente ligado à mãe. Eu já vi em atendimentos pessoas muito ricas que não tem nenhum tipo de dificuldade de dinheiro, porém tem o padrão do dinheiro, consegue ter dinheiro, consegue até inclusive construir patrimônios com dinheiro. Porém, isso tudo dentro do coração não é válido, porque você usufrui do dinheiro, mas você não tem aquela sensação maravilhosa que poder usufruir desse dinheiro com mais consciência. Aí também isso gera conflito. Então, quando acontece esses casos, assim, comigo no consultório, e geralmente a gente vai abrir a frequência das pessoas, está diretamente ligada ao aceitar a vida da mãe, né? Então, a vida que eu recebi da minha mãe. Então, muitas vezes eu quero ser mãe da minha mãe, ou muitas vezes eu quero pagar a vida que a minha mãe deu com dinheiro, ou com os patrimônios que eu vou adquirindo na minha vida, mas nem assim é possível acessar esse padrão de ter qualidade de vida a partir do dinheiro, entende? Então, por isso as constelações familiares nesse aspecto
de desenvolver o lado financeiro das pessoas, trazem assim resultados muito interessantes em relação a esse desenvolvimento profissional e financeiro na vida das pessoas. Para falar sobre constelação familiar, também é muito interessante a gente falar sobre os conflitos na vida amorosa, né? Que é o que mais lota todos os consultórios. Se você for fazer uma pesquisa em todos os terapeutas de todas as áreas, desde as terapias mais tradicionais até as mais holísticas e mais ousadas, você vai ver que 89,999% das pessoas que vão buscar um terapeuta estão relacionados com dificuldades em relacionamentos amorosos, né? Então, ou tem gente que tem problema que não tem um parceiro, uma parceira, ou tem gente que tem conflitos dentro do relacionamento conjugal, ou tem gente que se anula em relação a isso, ou tem gente que realmente se fecha, né? E não permite relacionamentos, ou tem gente que tem muitos relacionamentos ao mesmo tempo. Então, os desequilíbrios nos relacionamentos amorosos são inteiramente grandiosos, e a constelação familiar é um método muito eficiente para ajudar a dissolver esses conflitos, tá? E o que acontece nos relacionamentos amorosos que trazem tantos conflitos assim? Primeiro, o sistema de crença, né? Nós estamos inseridos num sistema de crença relacionado ao matrimônio, casamento, obrigações que você tem, tradicionalismo em relação a isso, muito grande. Então, as exigências também são muito grandes. E o instinto, né? O instinto humano por relacionar-se amorosamente é ainda mais vasto em relação a isso. Então aí se geram todos os conflitos, né? A constelação familiar auxilia muito quando você simplesmente coloca cada um no seu devido lugar. Então, muitas vezes, na abertura das frequências de uma constelação familiar, em grupo, individual, online, não importa. Inclusive nas grandes empresas, quando você abre um contexto ali de relacionamentos junto no relacionamento profissional, você vai ver ali cada um membro da família, né? Então, voltando ao assunto do relacionamentos amorosos, né? Muitas vezes as meninas, as mulheres, elas estão ainda emaranhadas e interligadas com o seu pai, ou por uma ausência do pai, ou por uma falta de compreensão, ou por um abandono, ou até por um excesso de relacionamento positivo com o pai, onde ela inconscientemente se sente traindo quando quando ela tem um relacionamento satisfatório, conjugal, né, dentro desse sistema. E os homens é a mesma coisa. Os homens, quando eles têm um relacionamento amoroso, em conflito com as esposas, né, isso está muitas vezes relacionados aos conflitos que eles trazem da sua mãe, né, a não estar no lugar de marido da esposa, e sim de pai da esposa, ou não estar no lugar de esposa, e sim de mãe do marido, né? Então é muito comum a gente ter os comportamentos em relação aos relacionamentos trocados, e isso gera um grande conflito dentro dos relacionamentos. Um outro ponto também que vale muito a pena a gente conversar aqui nesse aspecto é quando, dentro dos relacionamentos amorosos, as pessoas elas têm inconscientemente, tá? A ideia de se espelharem lá nos relacionamentos dos pais. Então, se eu sei que o meu pai teve um relacionamento muito ruim com a minha mãe, é muito comum que eu vou repetir esse mesmo padrão dentro do meu relacionamento amoroso, porque eu estou querendo, na verdade, salvar os meus pais, ser pais dos meus pais. E isso traz para dentro um emaranhado muito grande, aonde os próprios filhos acabam também
seguindo esse mesmo padrão de emaranhamento dos pais e dos avós, causando grandiosos emaranhamentos, onde a constelação familiar pode simplesmente, a partir de gatilhos mentais inseridos, só para colocar cada um no seu lugar. Se cada um tem um lugar dentro de um relacionamento, né? Se é filho, se é marido, se é esposa, assim também na sociedade. Então, saber os direitos e os deveres de estar no seu verdadeiro lugar é um aspecto muito utilizado na constelação familiar, que sim, faz um resultado grandioso na vida das pessoas. Então, gente, quando o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber não são respeitados dentro dos relacionamentos, dentro da família, acontecem conflitos grandiosos, né? Então, um aspecto que eu falei ali no começo do vídeo sobre autoestima, autoconhecimento, né? Tá relacionado também dentro do conceito da constelação familiar com o pertencimento, né? Então, se eu não me sinto pertencendo, eu também não me sinto capacitado. Então, a minha menor valia, a minha menos-valia se sobressai. É só isso? Claro que não. A gente adquire autoestima, autoconhecimento se olhando para dentro e desconstruindo e descriando os conflitos que nós trazemos de traumas, medos, crenças, mas também relacionado ao estar no seu verdadeiro lugar. Não tem como eu acessar a minha autoestima se eu não sei quem eu sou e se eu não sei o lugar que eu estou pertencendo. Dentro das constelações familiares é muito comum quando a gente abre as frequências e encontra pessoas emaranhadas com conflitos que são por não estar no seu verdadeiro lugar. Então eu não me sinto pertencendo, então de quem é esse lugar que eu estou aqui? Eu estou me manifestando, né? E aí tem o aspecto das pessoas que foram excluídas, né? Quem aqui não, para falar a verdade mesmo, não tem nenhum caso na família de exclusão, né? Então, quando a gente não segue as regras da sociedade, quando a gente não é o modelo, quando a gente acaba cometendo deslizes, é muito comum que as pessoas sejam excluídas, né? E essa exclusão faz com que as pessoas elas não tenham o seu lugar ali dentro da família. E aí, quando você acessa por algum motivo, algum emaranhado dos excluídos da sua família, você também acaba atraindo para você uma oportunidade de colocar o campo em ordem, equilibrar o campo morfogenético, o sistema familiar, trazendo para você essa menos-valia, essa baixa estima, que traz consequências para a tua vida. E para solucionar isso, na constelação familiar, o que a gente faz? A gente coloca cada um no seu devido lugar. E a gente dá lugar, inclusive, a todos os excluídos da família que ficaram para trás. Então, de todas as pessoas que foram excluídas, as que não nasceram, aquelas que foram escondidas, as que foram marginalizadas. E se cada um tiver o seu papel e o seu valor dentro do sistema, e se você perceber que você está fazendo algum tipo de comportamento por conta de estar vivendo por conta desses excluídos, e se você toma consciência disso e coloca à disposição os gatilhos que a constelação familiar nos auxilia, né? Colocando com frases mesmo prontas, você tem o seu lugar, eu te dou um bom lugar no meu coração, eu vejo você. São gatilhos que são utilizados que fazem com que o campo morfogenético entre em equilíbrio, você tome consciência de qual é o seu verdadeiro lugar, melhorando assim a autoconhecimento e a autoestima, fazendo com que você se sinta merecedor do seu lugar.
e que o peso que você vem trazendo de antepassados, de excluídos, dos pais, dos avós e de todos os conflitos dentro do seu sistema sejam vistos, né? Sejam honrados e liberados no campo para reciclagem, né? Então a constelação familiar é fantástica para te ajudar com isso também. E um outro aspecto fundamental para falar de constelação e solucionar, né, conflitos magníficos que a gente consegue ver resultados com a constelação familiar, eu não podia deixar de abordar o tema das doenças, né? Então todas as doenças, elas querem dizer algo pra gente na vida, né? Então a doença, ela se instala no seu corpo físico porque primeiro ela já passou pelos seus corpos de consciência, pelos seus níveis de consciência emocional, pelo nível mental, pelo nível de instinto, né? E quando ela chega no nível físico, quando você está vivendo, vibrando, sentindo doente, né? Essa doença, ela tem um propósito, ela quer dizer alguma coisa para você. E nas constelações familiares, as doenças também têm os seus lugares. E quando a gente olha a doença, analisa a doença, interage com essa doença e dando um lugar para ela na vida, tendo esse equilíbrio entre o dar e receber, dar a doença o aprendizado relacionado à informação que ela quer dizer para você, que órgão que essa doença tá, o que significa esse órgão, qual é a metafísica relacionada a isso. Tem todos esses conceitos para serem analisados também. Mas dentro de um processo de constelação familiar, quando você acessa a doença com um propósito, né, na sua vida, você também ressignifica ela. E você dando um lugar para ela, né, você já pode liberá-la da sua vida. Então é muito comum ver pessoas se autocurando de doenças a partir desse conhecimento e a partir de inserir esses gatilhos que a constelação familiar traz pra gente para melhorar esse aspecto. Então, uma doença, quando você abre a frequência de alguém, uma doença, ela tá relacionada muitas vezes a uma raiz ali tão profunda que você não faz ideia, é inconsciente. Por exemplo, a mãe que se sentiu tão abandonada quando os filhos saíram de casa, né? Então, o que ela faz? Ela inconscientemente atrai uma doença para onde ela possa juntar a família dela de novo, entende? Claro, você tá falando besteira, Gabi, imagina que eu ia atrair uma doença pra mim? Que conversa, você tá maluca? E assim, você conscientemente não, mas no inconsciente é muito comum que você acesse tudo que tiver à sua disposição para resolver o seu problema. Então, se o seu problema nesse exemplo é a família junta, então se for preciso, é preciso se sacrificar, né, para que você tenha essa união, você acaba atraindo a doença para te ajudar nesse processo. E aí quando você já se vê doente e você acaba a organizar essa doença na tua vida, você olha para ela e fala assim, doença, está servindo para quê aqui? Que é mesmo então? Trazer minha família unida? Então, obrigado, doença, a minha família já estará unida, ou eu compreendo que não é preciso estar junto para estar ligado, que eu posso ver os meus filhos longe, porém eu sei que eles estão comigo, ou eu posso sim ter uma interatividade melhor. A união da família não significa exatamente estar doente, para atrair tudo isso. É só um exemplo, tá, gente? Mas é o que mais acontece na vida das pessoas, pelo menos as que eu tenho acesso à intimidade dentro de um atendimento com terapia, né? Então, quando você olha para a doença e faz toda essa análise, obrigada, doença, agora você já pode ir. Você mentalmente comanda o seu próprio corpo para que o seu próprio corpo se regenere, para que aconteça um estado de cura para você, através da compreensão das doenças, colocar
As 3 regrinhas básicas mesmo em relação à doença. Equilíbrio de dar e receber, pertencimento e hierarquia, tá? Muitas vezes a gente herda as doenças dos familiares, né? Dos antepassados na genética. Por quê? O que você tinha com aquela pessoa que também tinha essa doença? O que vocês estão aí relacionados, emaranhados? Como é que você pode liberar isso? Como é que você pode liberar os aprendizados para você e liberar, deixar com o outro que é do outro, ficar com você apenas o que é seu? Então esses são assuntos assim extraordinários, os resultados que a gente tem com a constelação familiar dentro desse processo de desenvolvimento pessoal, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido de importância para você. Compartilha aí com quem você acha que precisa ter esses conhecimentos também. É muito vasto o conhecimento da constelação familiar, né? Assim também como é muito vasto o modo como é aplicado as terapias em si com as bases na constelação familiar. Então, esse aqui é só o começo. Inicie uma pesquisa sobre constelação familiar, coloca aí esses gatilhos na sua vida, passa por um processo de constelação você vai ver que resultado muito maravilhoso você vai ter na sua vida. Eu também recomendo constelação familiar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, eu deixo para você um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.